Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O mercado da bola está começando a ficar agitado, né? Vamos falar aqui de jogadores que o Vasco está negociando, ou para contratar, ou para melhorar contrato, para renovar. Enfim, vamos dar aqui um panorama geral sobre tudo isso. Vamos falar também sobre treinador, né? Evidente, Jorginho ontem confirmou a sua saída, a gente vai falar sobre isso. O Vasco tem o Vojvoda ali como o plano número 1, né, para a temporada de 2023. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball. Cara, nesse período aí de especulações, contratação, saída de jogador, etc e tal, você tem que ter o OneFootball no seu celular. Porque acontece muita coisa, né? Às vezes não dá pra gente acompanhar tudo aqui só no YouTube, não. Você tendo o OneFootball, qualquer coisa que acontecer no Vasco, o OneFootball vai te notificar. Recebe a notificação na palma da sua mão. Vasco contratou fulano, Vasco dispensou ciclano. Enfim, o OneFootball é um aplicativo para quem quer ficar por dentro do mercado da bola de 2022/2023. O link para baixar tá aqui na descrição do vídeo e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. Você aponta a câmera e baixa completamente de graça. Bom, vamos começar falando aqui de Figueiredo. Figueiredo que foi um dos destaques, né, do Vasco nessa temporada de 2022. Ele jogou, se eu não me engano, 36 partidas das 38 que o Vasco fez na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi importantíssimo nessa campanha, né, um dos principais jogadores com toda certeza. E o Vasco já abriu conversas ali para melhorar o contrato do Figueiredo. A informação é essa, que o Vasco abriu conversas com o Figueiredo para que ele tenha o seu contrato melhorado. O Figueiredo renovou com o Vasco recentemente, né? Ele tem 21 anos e no início desse ano o Vasco anunciou a renovação do contrato dele até o fim de 2025. Então ele tem um contrato longo ainda. Porém, como no início do ano o Figueiredo não era o jogador que é agora, né? A temporada do Figueiredo foi muito boa. No início do ano ele era um jogador que tinha muita desconfiança de todo mundo. Eu lembro até que muita gente torceu o nariz quando anunciaram a renovação do Figueiredo até 2025. Agora o Figueiredo é um jogador que está em outra prateleira, né? Por isso o Paulo Brax já fez contato ali com os empresários do Figueiredo para que ele tenha o seu contrato melhorado, até para a multa ficar maior, etc e tal. É o Vasco também se protegendo aí para segurar o Figueiredo, atacante de 21 anos, que foi com toda certeza um dos destaques do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Quem também foi destaque do Vasco nessa Série B foi Nenê. Nenê, com toda certeza, se não foi o principal, foi um dos principais jogadores nesse acesso do Vasco. Só que o Nenê tem um problema da idade, né? Já tem seus 41 anos, no ano que vem terá 42. E aí, Nenê fica ou Nenê não fica? Ontem ele deu uma entrevista ao Tá Na Área, programa do Sport TV, e disse que quer ficar mais um pouquinho, que quer jogar aí mais uma temporada no Vasco, e também disse que as conversas, né, para definir ali o seu futuro já começaram e que em breve a gente deve ter aí uma posição sobre isso. Confira o que disse o Nenê. Cara, a minha ideia é ficar, com certeza. A gente tá conversando já, eu acho que dá ainda para ficar mais um pouquinho. Dá para jogar mais um pouquinho. Quem sabe esse ano a gente possa estar conversando, resolvendo isso logo para todo mundo ficar tranquilo. Se tiver que ficar, e essa acho que é a minha vontade de todos que estão ali dentro, né? Não só a minha com certeza mas acredito que o pessoal da SAF, né, e todos que estão ali, acho que demonstraram que eu posso ainda ajudar bastante. E depois aí continuar, quem sabe, no clube por bastante tempo ainda. Então tá aí, né? Nenê, fica ou não fica? Qual a sua opinião? Tem que ficar? Tem que renovar? Pelo menos para jogar o Carioca? Como é que faz? Deixa a sua opinião aqui nos comentários.
Bom, vamos falar de treinador aqui agora. Ontem o Vasco comunicou, né, ao Jorginho que ele não terá o seu contrato renovado. Eu estou sempre tomando muito cuidado aqui para falar dessa situação do Jorginho, porque eu acho que é injusto a gente dizer que o Jorginho foi demitido, né? O Jorginho não foi demitido. Ele cumpriu o seu contrato, cumpriu a sua meta de colocar o Vasco na primeira divisão, mas não terá o trabalho continuado para a próxima temporada. O Vasco na próxima temporada pensa em outra coisa, mas o Jorginho é um cara que eu respeito muito, é a segunda vez que ele coloca o Vasco na primeira divisão, que ele consegue um acesso com o Vasco, né? Então merece sim muito respeito. Mas o fato é esse, né? Que Jorginho não fica para a próxima temporada, não terá o seu contrato renovado e o Vasco vai buscar um novo treinador. O favorito, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, que ontem goleou o Red Bull Bragantino por 6-0. Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim dessa temporada, até dezembro. E também tem interesses, né, de outros clubes, não só o Vasco tem interesse no Vojvoda. E a situação é a seguinte: quando acabar o campeonato, né, ainda falta uma rodada, a Série A acaba no domingo, quando acabar o campeonato, o Vojvoda vai sentar para ouvir as propostas, inclusive proposta de renovação do Fortaleza, que quer que ele continue lá no Leão do Pici. Então, o alvo do Vasco é Juan Pablo Vojvoda, mas tem muita concorrência aí em cima do treinador. Vamos voltar a falar aqui de jogador? Falar agora aqui de Quinteiro, zagueiro que participou aí durante grande parte da campanha do Vasco do acesso como titular, depois começou a falhar bastante, né? E acabou perdendo a vaga ali para o Danilo Boza. O Quinteiro, que tem contrato com o Vasco só até o fim dessa temporada, ele já tem sondagens do Sport e do Vitória para 2023. Ambos vão jogar a Série B do ano que vem, né? O Vasco tem a opção de compra, né, do Quinteiro, mas bem provavelmente o Vasco não vai exercer, né? O Quinteiro terminou a temporada muito em baixa. Então a tendência é que o Quinteiro siga, né, o rumo dele, não permaneça no Vasco da Gama, e já tem time interessado, tanto o Sport como o Vitória da Bahia. E agora vamos falar aqui dos alvos do Vasco, né, para essa temporada de 2023. Dois jogadores que o Vasco está negociando. O primeiro a gente já falou aqui algumas vezes, né, que é o Terans, uruguaio do Atlético Paranaense. Ontem, inclusive, ele marcou um golaço, né? Ele tem 17 gols e 8 assistências na temporada. O Atlético Paranaense está pedindo ali um valor de cerca de 5 milhões de dólares pelo jogador. O Vasco já sinalizou que não vê problema em pagar esse valor, mas é uma negociação ainda muito embrionária, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. E ontem, uma informação aqui do jornalista Lucas Pedrosa, em parceria com o Juan de Lima, os dois trabalham juntos ali no canal do Pedrosa, é que o Vasco entrou na briga pela contratação do atacante Pedro Raul, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro dessa temporada, jogador que pertence ao Kashima Reysol do Japão, mas que está no Goiás, né? Está jogando a Série A pelo Goiás. O Vasco até tentou no início desse ano a contratação do Pedro Raul, mas na época o Vasco não tinha dinheiro, né, para pagar ali o que os japoneses pediam pelo empréstimo. E segundo informações aqui do Lucas Pedrosa, o Vasco abriu negociações para trazer o atacante Pedro Raul, que tem 26 gols e 2 assistências na temporada. O Kashima Reysol está pedindo ali cerca de 3 milhões e meio de dólares, algo em torno ali de 18 milhões de reais, né? É o que o clube japonês está pedindo para liberar o Pedro Raul. Além do Vasco, outras equipes também têm interesse no Pedro Raul, e a informação é até que o Cruzeiro também já teria começado ali as conversas com o Pedro Raul. Mas o Vasco está aí no mercado também, tentando trazer um artilheiro, né, para a temporada de 2023. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!